Oi, gente. Vamos a mais um outro vídeo sobre o cangaço. E hoje eu vou recordar que eu fiz no outro vídeo passado, um dos vídeos passados, que foi após eu haver assistido aos comentários de uma pessoa que tem uma rede social, assim, tem mais de 100 mil seguidores, se não me engano, 108 mil seguidores, né? E ele estava dando a notícia da morte da Dulce, foi provavelmente a última ex-cangaceira, né, que faleceu esta semana, dia 9. Né? E então, aí ele falou o seguinte, uma das frases que ele utilizou foi a seguinte, que havia antes entrevistado a Cila e a Cila disse-lhe o seguinte: olha, Aderbal, a minha preocupação é que depois que todos nós que passamos pelo cangaço, as pessoas comecem a deturpar a história. Então, o meu questionamento foi o seguinte: então, havia uma preocupação em manter aquele nível e que as pessoas acreditassem que o cangaço existiu daquela forma que ela trazia na mente, os relatos que ela deu para alguns pesquisadores, historiadores, ela já tinha essa preocupação que ninguém mudasse a história, mas só que a Cila, quando ela passou pelo cangaço, segundo ela, era uma garota, era uma jovem que foi levada para o cangaço e que ela tinha algumas coisas, algumas lembranças, né? E ela trazia aquelas lembranças e ela procurava preservar do jeito que ela queria. Mas quando nós estudamos, aí nós não podemos exatamente escutar e também não analisar. Então, mas para ela isso era o correto, né? Então, ela não queria que ninguém dissesse diferente do que ela disse, do que ela pensou, que viu, ou que viu realmente, o que fantasiou. Ela não queria isso, né? Da mesma forma que a história do cangaço não vai morrer aí, não vai acabar aí, de forma alguma. Foi um fato, ocorreu e então passível de estudar-se, né? Como também eu até gostaria de indicar uma psiquiatra, médica psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela tem um podcast muito recente agora, o podcast 689, eu assisti, e ela nos mostra muita coisa que fica a evolução do ser humano, né? As lembranças, o que pode ter ocorrido, talvez até com a Cila, né? Ela teve aqueles momentos que foram rápidos dentro do cangaço, porque ela não chegou a passar nem 2 anos dentro do cangaço e ela era muito garota, era jovem, por sinal ela não sabia a idade dela, ela não sabia o próprio nome dela, ela não tinha nenhum documento, e então ela ficava mostrando sempre o que ela queria, né? Fantasiando, né? Então, daí a gente não poder também querer seguir, ficar digamos assim, nos grilhões presa a isso e não querer estudar e aprofundar o cangaço, né? Sobre a matéria, né? Sobre o cangaço, né? E muita coisa ficou no mistério, porque, gente, talvez, né, o Virgulino também
Ele era muito narcisista, né? Eu também, é o meu entendimento que ele era psicopata, né? Psicopata tem de tudo, né? É um complexo, né? E ele era um psicopata, né? Então, ele quis também manter, ele era narcisista, conforme eu já falei, e ele queria manter-se, digamos, vivo para que todos relembrassem e não mudassem a história dele. Por isso, né, né, é, dizem que ele andava até com veneno dentro dos embornais, né? Por quê? Porque ele sabia que ele, um dia, ele iria morrer, né? Ele tinha essa consciência até por conta do estilo de vida que ele levava. Ele era matador, ele era estuprador, ele tinha muitos inimigos, ele era uma pessoa, né, com muitos problemas, principalmente o psicológico, né, o psicopata, mas ele não era doido, ele não era louco, né, mas ele era uma pessoa muito ardilosa. Por isso a história do veneno, né? Então, a doutora Ana Beatriz, voltemos ao podcast da doutora Ana Beatriz, que ela fala o seguinte: agora, gente, ela percebeu e ela coloca isso muito claramente, que as pessoas às vezes começam a ficar vazias, né? Não se contentam mais com nada, né? E, digamos, com o poder, né? Ela fala, inclusive, nas mídias, que hoje as pessoas querem fazer tudo muito, é tudo momentâneo, não tem mais os prazeres ou a felicidade, né? A felicidade, Virgulino tinha alguma felicidade, ele tinha prazeres, ele se contentava com aquela vida dele e ele também levava as pessoas, geralmente o Virgulino, ele só se juntava com as pessoas que faziam o que ele queria, né? E ele passava aquelas coisas, o gosto dele, até a maneira de vestir-se, né? A maneira, o comportamento dele, que era matar, que era roubar, que era assaltar, que era estuprar. Ele levava tudo isso e ele conduzia as pessoas, né? Ele juntava aqueles grupos que se moldavam a ele, né? No caso de não fazer o que o Virgulino queria, às vezes eram penalizados, normalmente eram penalizados. Principalmente, vejam só, a história das mulheres no cangaço, como foi, né? Entrava, não podia mais sair, né? Ai daquela que ousasse, ou daquele que ousasse querer sair, abandonar o cangaço. Eram eliminados antes. Os que supostamente sobreviveram àquela chacina, supostamente ali em Angico, né? Foram para outros lugares e passaram, viveram até, tiveram uma vida longa, né? Mas sempre vejam a preocupação da Sila, não mudar a história, não mudar a história, não alterar nada do que eles disseram, né? Do que eles, sobreviventes ou ex-cangaceiros, que apareceram alguns, que disseram que foram, outros nem apareceram, ninguém sabe quantos, né? Então, a expectativa do Virgulino viver, ele mesmo, ele sabia que era mínima, ele resistiu bastante, foi quem mais passou tempo, entre aspas, no estilo do cangaço, porque houve outros cangaceiros que não eram no estilo do Virgulino, como o senhor Pereira. O senhor Pereira tinha família, tinha residência, né, fixa, tinha a esposa, teve filhos,
tinha a família. O Virgulino tinha a família, sim, porém ele passou a viver em bandos e ele vivia como animal, né? Era nômade, ele não construiu nada. Uma casa ele não construiu, ele não tinha nada. O que ele tinha era aquilo que ele andava carregando sobre si. Dizem que era muito ouro, muito brilhante, muita espada cravejada de brilhantes, de pedras preciosas, anéis, tudo. Ele levava tudo consigo, né? Um outro estilo, por isso ficou, digamos aí, na história os outros ficaram, mas não igual o Virgulino, né? Então, quando eu assisti esse podcast da doutora Ana Beatriz, eu achei bastante interessante, porque ela fala o seguinte, que atualmente percebeu que muita gente que alcança determinada coisa, status, né? Hoje, as famílias não querem nem dizer qual foi a causa-morte. E ela, né, supõe que haja, são palavras dela, né, que a família não quer dizer porque talvez tenha sido, essa pessoa tenha ido, digamos assim, provocar sua própria morte, né, suicidou-se, né? Então, o Virgulino, ele sabia que não tinha muita chance, mas na idade que ele estava, já 40, mais de 40 anos, 42 anos aproximadamente, ninguém sabe exatamente, né? A faixa de idade dele era entre 40 e 42 anos de idade. Então, ele sabia que o fim dele seria a morte. Inclusive, eu procurei uma musiquinha que dizem, a letra, que dizem que foi de autoria dele, que ele disse que entrou no grupo do Seu Pereira, mais ou menos isso, né? E que não queria ser cangaceiro, mas que foi o destino, essa coisa que ele falava, né? Então, ele sabia que ia ter um fim, né? Então, ele queria deixar dúvidas, porque ele era narcisista, era psicopata, ele queria também deixar dúvidas, um mistério, né? Esse mistério que foi muito comentado, falado pelas pessoas. Por exemplo, se temos o Paulo Gastão Alcino Costa, que não acreditava que o Zico havia ocorrido daquela forma, que aparecia nos jornais, nos folhetins, né? Entre aquelas pessoas que cantavam na feira, os repentistas, né? Que foi quem divulgou muito essa história do Lampião, jornais também e revistas, né? De grande, assim, porte, como o Globo, né? Então, o Virgulino, né? Aí chega a hora de nós analisarmos e pensar e fazer uma conexão, né? Será que o Virgulino realmente, ele sabendo que não tinha mais muita chance, né? Ou de viver, de sobreviver, que aquilo não era nem viver, era sobreviver, né? Será que ele, digamos assim, ele mesmo não provocou a morte dele? Eu já falei em um outro vídeo atrás que, por conta de também já haver lendo uma matéria no livro do Amaury Correia, que eu estou com esse livro aqui, né, As Mulheres do Cangaço, está aqui no livro, certo? Que o Virgulino, ele havia feito um pacto com o Luiz Pedro, porque quando ele percebesse que ele ia ser capturado, né, ele mesmo pediu para o Luiz Pedro matá-lo e vice-versa. Ou então o Luiz Pedro mataria o Lampião, e o Lampião, já morto, não podia matar o Luiz Pedro, né? Ora, a lógica, gente. Se Lampião pede Luiz Pedro, né, que eram pessoas que tinham um vínculo afetivo muito forte, ao ponto do doutor Amaury dizer assim, o Luiz Pedro, eu nunca vi um cara daquele, tinha um escolhão em roxo.
Foram palavras dele, está num vídeo, né? Está no YouTube. E voltou para morrer junto para pagar a promessa, cumprir a promessa, né? Então, aquele primeiro tiro na parte frontoparietal, né? Não foi o Luiz Pedro que deu, ou foi o próprio Virgulino? Eis aí, que ninguém jamais vai saber. Entretanto, depois de analisar essa parte, né, apesar da Sila não querer que ninguém mudasse a história, né, mas a história é que o Luiz Pedro passou correndo por junto da Maria, né, que não era Maria Bonita, era simplesmente Maria, apareceu até agora o nome Maria Bonitinha, né, Maria. Aí ela, quando viu o Luiz Pedro correndo, que ela estava com uma tigela e uma bacinha de queijo do rei na mão, porque havia ido pegar água, aí ela grita para o Luiz Pedro: compadre, Lampião, socorra, mataram o Lampião. Como é que ela viu se ela estava distante do Lampião, que o Lampião estava bem lá perto de umas caraibeiras, segundo o Panta de Godoy, que já o encontrou, se debatendo numa pedra. Portanto, essa hipótese nunca eu nunca descarto que o Luiz Pedro atirou. O primeiro tiro foi o Luiz Pedro, ele corre e depois ele volta. Segundo o doutor Amaury, está no livro dele, certo? Que ele voltou, que o Luiz Pedro voltou certamente para cumprir a promessa ou para se certificar se havia matado realmente o Virgulino, né? E o Virgulino, ele sabia que ele seria morto pelas polícias, era só o encontrar, né? Pelas polícias que estavam perseguindo, né? E ele teria o final. Todo mundo morre, gente, né? Mas aí ele pode ter antecipado, né? Ele pode ter antecipado: ó, Luiz Pedro, vai, porque o próprio Panta e o Durval disseram o seguinte, que a arma do Virgulino não saiu uma balinha sequer dessa arma, né? Portanto, quem matou? Eis aí a questão. O Virgulino era narcisista, ele não queria que a história dele fosse apagada, né? Pelo grau, né, de narcisismo, né? E porque era um psicopata e não se rendia, não mudava a personalidade, né? Não há como mudar a personalidade, né? Então, essa hipótese do Luiz Pedro haver dado o primeiro tiro, correu, depois volta para se matar, morrer com o amado, né? Mas só que, quando ele retorna, segundo o doutor Amaury, o Mané Velho atirou no Luiz Pedro e o Luiz Pedro foi morto ali antes de chegar e certificar-se se o Virgulino havia realmente o tiro que ele deu. Um dos dois deu, ou o próprio Virgulino deu o tiro em si próprio, ou o Luiz Pedro, né? Então, ele volta para certificar-se. Não houve tempo, porque o Luiz Pedro é morto antes pelo Mané Velho rouba o tesouro que o Luiz Pedro tinha, que era muito ouro. O doutor Mauro disse que o Mané Velho ficou rico, milionário, né? E foi ser comerciante, e aí vai a história, né? Então, essa possibilidade, né? E agora que a Dulce foi a última a Deus tomar conta, né, que é dono de todos nós, né? Então, essa preocupação que elas tinham de não mudar a história, porque elas não tinham tantas, digamos assim, essa capacidade de interpretar uma história, né? Aquele período que elas viveram, né, elas podiam falar, né, mas eram coisas vagas, lembranças amargas, outras lembranças até boas, né?
ela também tinha lembrança. Elas não tiveram chance dentro do cangaço de saber se decidir por si próprio, porque elas eram reféns daqueles homens, daqueles cangaceiros, né? Então elas não tiveram essa chance e depois fantasiaram muito, né? Até ao ponto de quem está analisando a história não perceber isso, né? Nesse sentido, que esse vídeo do Aderbal, ele disse, agora o povo vai dizer tudo o que quer e como quer. Não, é bem assim. Temos que analisar para poder, então, cada um na sua linha, né? Você tem bastante material, você tem muita coisa para estudar e analisar, escutar, mas também analisar, né? Porque se não analisar e fosse simplesmente cair naquela da Sila, vou mudar a história não vai ser mudada assim. A história tem que ser estudada, né? Para poder se chegar a um consenso. É esse o meu ponto de vista. Assistam, né, ao podcast da doutora Ana Beatriz, porque ela vai mostrar exatamente essa questão do vazio. Do vazio, quando a pessoa já percebe que não vai passar daquilo. O virgulino, ele percebeu que o fim dele estava exatamente naquele momento. Talvez não mesmo assim, lá em Angico, conforme descreveram aquelas mortes, que cada um dá uma versão, gente, cada um dá uma versão, né? Mas que ele sabia que se ele andava com veneno, né, dentro dos embornais ou não, né? Mas ele sabia que ele iria ser morto, né? E exatamente assassinado, né? Agora, quem assassinou, aí são outros, aí é outra forma de se analisar, né? Se foi ele próprio, se foi o Luiz Pedro, ou se foi algum outro soldado, que eu creio que o Pança falou que realmente ele deu tiro de misericórdia, e eu até acredito sim, que ele deu tiro de misericórdia no Lampião.